Você é empreendedor ou você quer empreender? Você sabe o que quer dizer empreendedorismo? Você sabe os tipos de inovação possíveis? E mais importante de tudo, você tem o perfil de empreendedor? Vem com a gente nesse vídeo que a gente vai te explicar tudo isso. Oi, eu sou o Martim da Saiba Lá e eu tô aqui com o Luiz Otero, grande amigo meu, CEO, ou seja, diretor executivo da AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, que está presente no Brasil inteiro. E aí, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Tudo bem, Martim? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, gerando bastante conteúdo, esclarecendo dúvidas, construindo os conceitos necessários para tornar a jornada do empreendedor mais próspera e mais eficaz. Te conheci, você tinha uma fábrica de troféus, né? Verdade. Conta essa história aí pra gente. Sim, eu tive alguns negócios na minha carreira, né? Sempre empreendendo, porque eu tive uma mãe empreendedora e eu tive esse exemplo em casa. Então, para mim, o empreendedorismo era sempre o único caminho. Eu enxergava dessa forma, não sei porquê, mas eu enxergava dessa forma. Então, comecei sempre ajudando a minha mãe a fazer os negócios dela. Depois, fui tendo meus próprios negócios. E esses primeiros negócios que eu tive foram negócios no mercado tradicional. E a fábrica de troféu é um deles. Eu tive uma fábrica de troféu que eu trabalhava com aço inox, tinha uma produção, tinha vendas, marketing, logística. Então, um negócio bem duro, bem pesado de carregar, mas que foi a minha principal escola. Foi a minha maior escola até hoje, mesmo depois tendo passado por negócios de base tecnológica, trabalhando com times de desenvolvimento, de tecnologia. Esse foi o negócio que mais me ensinou até hoje. Que legal. Eu empreendo desde 2014. Nossa, já é tempo, né? A gente vai dividir um pouco das nossas experiências com vocês e falar um pouco as verdades mesmo, né? Aqui dos prós e contras, as vantagens e as dificuldades que tem na jornada dos empreendedores. Então vai ser um papo reto e vou começar com você aí, Luiz. Define pra galera, tipo, o que quer dizer empreendedorismo? Bom, empreendedorismo é uma palavra, assim, que ela ressoa diversos significados, é como se saísse uma áurea, assim, da palavra, quando eu escuto essa palavra empreendedorismo. Mas que, na verdade, quando a gente vai definir o que é empreendedorismo, é quando você reúne o seu tempo, as suas capacidades técnicas e comportamentais em prol de um objetivo, de construir um negócio que vai gerar valor para as pessoas. E esse valor tem que ser gerado de forma suficiente para esse negócio ser um negócio lucrativo. Então, é como se a gente tivesse que equilibrar um monte de pratinho mesmo, né, para ser empreendedor, porque eu tô gerando valor, eu tô usando minhas competências, meu tempo, esse negócio tem que dar dinheiro, mas também tem que agradar o cliente, então empreender é sobre isso. Eu acho que tem uma ressalva legal essa história do gerar valor, né? Gerar valor no final é que do outro lado tem alguém que perceba que aquilo que está fazendo tem valor para ela. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com percepção do que está sendo agregado a partir daquele esforço. Então, como você bem falou, né, a capacidade de gerar valor para um cliente final, mas que também gere lucro para sua organização. E aí é uma ressalva interessante. A gente fala de empreendedor como, né, o Vale do Silício, o cara da startup e tal, mas você que é um profissional liberal, você que é um freelancer, você que é MEI, você que tem uma barraquinha de pipoca, o pastel da feira, todos são empreendedores. E tem, claro que tem tipos e tipos de empreendedorismo e tem suas variações na sua gestão desse negócio. Então, quanto antes você se entender como empreendedor, mais valor você vai estar gerando para o seu cliente no final, melhor será seu desempenho na sua carreira e a tendência é que você passe a ganhar mais dinheiro. Agora, eu trouxe aqui um outro termo que é muito comum, que é startup, né? O que quer dizer startup, Luiz? Cara, é interessante essa pergunta porque existem definições diferentes, a gente vai para lugares diferentes e ouve definições diferentes sobre o que é uma startup. Então, aí buscando um local seguro para a gente encontrar um alicerce, para a gente entender o que é uma startup, buscando Steve Blank, Eric Ries, que são aí os oráculos desse mundo de startup, né? Eles dizem o seguinte, que a startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. O que é isso? Uma organização temporária, né? Então, pode ser um momento da sua empresa. Startup é um momento de uma organização, onde ela está em busca de algo. Em busca de quê? De um modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? Uma forma de se organizar como uma empresa, uma forma de cobrar do cliente, de receber do cliente. O que é repetível? É uma busca por um modelo de negócio que eu consigo repetir para várias pessoas. Não adianta eu criar uma solução que
vai servir só para uma pessoa. Eu tenho que conseguir replicar essa solução para que ela consiga servir para uma pessoa, para 1.000, para 5.000, né? Para que tenha escala, que é o último termo da definição deles. O que é escala? Escala é eu ter um mercado suficientemente grande para eu conseguir crescer de uma maneira exponencial, eu conseguir crescer o meu negócio de uma maneira que faça muito sentido para que a startup seja um dia uma empresa grande e aí ela deixa de ser startup. Ou seja, startup é um momento, é uma organização temporária em busca do seu lugar no mercado. Ela está em busca de resolver o problema de alguém com uma solução que faça sentido. Esse problema tem que ser suficientemente grande para que eu possa ter essa escala e as pessoas têm que desejar essa solução e pagar por elas para que seja um negócio sustentável. Massa, muito legal. Não sabia que a definição era essa. Gostei de saber. E aí, assim, né, tem vários tipos de empreendedor, vários tipos de empreendedorismo. Quais são eles? Tem muitos tipos de empreendedorismo, né? As pessoas usam termos como se a gente fosse nichar os tipos de empreendedorismo, né? Então a gente tem o empreendedorismo individual, é aquela pessoa que decide empreender por conta própria, sem montar um time, e às vezes ela se regulariza fazendo uma inscrição no MEI, que é uma das formas de se regularizar no Brasil como empreendedor individual. O MEI é o microempreendedor individual, né? É uma forma legal de atuar como um empreendedor individual. Tem o que eles chamam também de empreendedorismo digital. Só que aí eu acho até meio polêmico essa história de empreendedorismo digital, porque hoje em dia tudo é digital, né? Mas esse termo é usado de empreendedorismo digital para significar aqueles negócios que acontecem basicamente na internet, aqueles negócios que buscam acontecer quase que na sua totalidade na internet. Então esse é o empreendedorismo digital. Então tem o empreendedorismo feminino, que é muito além, ele já ultrapassa as fronteiras da palavra empreendedorismo e é quase que assim, tem um viés também de uma luta social, política, por um lugar de igualdade das mulheres em relação aos homens, também na frente das empresas, mas também em cargos de liderança nas empresas que existem. Bom, tem o empreendedorismo social, que visa resolver um problema social de uma sociedade, né? Por exemplo, acabar com a fome, por exemplo, educar uma população. Então, o negócio vai ser montado para gerar impacto, em primeiro lugar. A maior preocupação desse negócio, quando ele é um negócio de empreendedorismo social, é gerar impacto. Tem também o intraempreendedorismo, que é você atuar numa corporação ou numa grande empresa, mas com autonomia suficiente para gerar suas ideias, validar hipóteses, construir um negócio, que um dia pode ser uma spin-off, pode ser uma célula que vai sair daquela corporação e virar um negócio independente da corporação. Tem também o empreendedorismo serial. Então, vocês estão vendo que são vários termos, né? Mas tudo é empreendedorismo. Mas é uma forma de classificar para a gente começar a entender com um pouco mais de profundidade cada um desses subconceitos de empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo serial, o que é? Aquele cara que empreende em série. Ele faz várias empresas. Então, ele constrói uma startup. Quando essa startup estabiliza, chega a um determinado tamanho, ele vende essa startup. Ele sai do negócio, monta um outro negócio e assim sucessivamente, ou seja, como o próprio nome diz, né, empreendedorismo serial, empreendedor serial, é aquela pessoa que faz várias empresas ao longo da sua carreira. Ele aprende com a primeira, com a segunda e fica mais fácil ele fazer a terceira, a quarta, a quinta. Então a gente vê isso também, por exemplo, tem o Elon Musk, que é um empreendedor serial, tem o Richard Branson, também empreendedor serial. Bom, e no Brasil é muito comum o empreendedorismo por necessidade, tá? Eu sou uma prova disso. Minha mãe, ela não é empreendedora porque, eu vou ser empreendedora que é legal e que eu vou ser dona do meu negócio, que eu vou ser minha própria chefe. Ela foi por necessidade. Ela, em um determinado momento da vida dela, tinha 2 filhos para criar, ela teve que fazer negócios para poder garantir ali a subsistência da casa, a educação dos filhos. E esse é um formato de empreendedorismo que a gente vê muito no Brasil. Então, quando acontece uma crise, acontece alguma situação econômica desfavorável, é comum a gente ver pessoas optarem para o empreendedorismo por necessidade, que é um empreendedorismo que você faz para se virar, para poder, né? E às vezes tem casos que aquele negócio fica grande, que ele dá certo, que ele avança, mas a etapa inicial foi por necessidade, por isso a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Não houve escolha. A pessoa optou pelo caminho de empreender por uma falta de oportunidade. É assim, independente de qual tipo de empreendedorismo, qual caminho você está seguindo, se você está capacitado, né? Se você sabe o que está fazendo, a chance de sucesso aumenta
aumenta muito. E a Saiba Lá tem como missão ajudar as pessoas a desempenharem da melhor forma possível em suas carreiras. Então, se você clicar no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar uma série de cursos direcionados para te deixar preparado para essa trajetória empreendedora. Vou aproveitar que a gente estava falando de startups. Tem uma confusão muito grande, né, sobre startup, inovação. Então, acho legal a gente definir essas coisas. O que significa exatamente inovação e quais são os tipos de inovação? Perfeito, interessantíssimo, né? Muito importante a gente definir o que é inovação, cada vez mais importante, cada vez mais presente no nosso dia a dia. A inovação é um processo que te leva da concepção de uma ideia à geração de impacto. Então, você começa na ideia, entendendo o problema, desenvolvendo uma solução, até essa solução gerar impacto na vida de alguém utilizar, alguém comprar, alguém gostar daquela solução. Aí sim fechou o ciclo desse processo chamado inovação. Quer saber se uma tecnologia é inovação? Pergunta, para que serve esse negócio? Se tem uma máquina que vem, voa, rodopia e não serve para nada, não é uma inovação. Pode ser uma tecnologia, pode ser uma invenção, mas não é uma inovação. Perfeito. Para que seja inovação, tem que haver impacto. Então é bom ficar bem claro isso. Então só acontece a inovação quando finaliza esse processo e a entrega é o impacto. Brabo. E quais são os tipos de inovação? Bom, os tipos de inovação, mais comuns que a gente ouve falar e é importante definir para que todo mundo saiba. Tem a inovação incremental, que é aquela inovação, acontece muito na indústria automobilística, por exemplo. Você vai melhorando todo ano um pouquinho aquele automóvel, aquele modelo, melhora a lanterna, melhora a forma de dirigir, melhora como o ar-condicionado é. Então são inovações que vão acontecendo, que vão trazer melhorias para aquele produto que já existe. Inovações que vão trazendo aquele produto ao estado da arte. Ao longo do tempo vão acontecendo essas inovações, elas acontecem de forma incremental. Ou seja, eu não mudo muita coisa, eu não mudo nada muito significativo no produto. Eu vou acrescentando melhorias ao longo do tempo. Mas para ser inovação tem que ter impacto, né? Então aquele novo celular que veio com uma funcionalidade que ninguém usa, aquilo não é uma inovação. Perfeito. Que bom que você fez o gancho do celular, que também a gente pode usar como exemplo. Existe também a inovação radical. O que é inovação radical? Por exemplo, a chegada do primeiro computador pessoal, a chegada do primeiro celular, a chegada do iPhone, que é uma coisa tão impactante, tão nova, que não necessariamente precisa usar a tecnologia, mas ela transforma tanto a sociedade, gera tanto impacto, e ela muda tudo que está em volta, ela muda os mercados de uma forma muito radical. Isso é uma inovação radical. Bom, e por último, a tal da inovação disruptiva, que muita gente utiliza esse termo hoje em dia, né? Eu vou num evento disruptivo. Você viu o produto que lançaram? Super disruptivo. Bom, infelizmente, inovação disruptiva não tem nada a ver com a nossa linguagem hoje em dia coloquial, utilizando esse termo. Inovação disruptiva, ela nasce da seguinte maneira. Normalmente, uma empresa que ainda não tem tanto poder financeiro, poder de mercado, ela observa um determinado mercado que está ignorando uma fatia desse mercado, por exemplo, uma fatia esquecida, talvez pessoas com menos condições de adquirir produtos, talvez empresas menores. Então, ela observa que tem uma fatia do mercado mal atendida ou esquecida e ela desenvolve uma solução para aquela fatia de mercado. Uma solução que normalmente é fácil de usar, bonita, leve, cool, atrativa, quase irresistível. E aquela determinada fatia de mercado começa a utilizar essa solução. E aquela fatia vai ficando grande, vai alcançando outras fatias, até começar a incomodar quem era o dono do mercado, quem era o dono dessa vertical, quem era o dono desse segmento. E isso acontece de uma maneira um pouco silenciosa e numa estratégia que dura um pouco mais de tempo, mas essa é a inovação disruptiva. Muito bom. E normalmente as inovações disruptivas, elas entram nesse lugar de ser o novo parâmetro do mercado, né? Então, por exemplo, as pessoas se hospedavam em hotéis, de repente veio o Airbnb, que nem é uma inovação tecnológica, e sim é uma inovação de conceito, né, de conectar os donos das casas com quem quer viajar e precisa se hospedar em algum lugar. E hoje você vai viajar, a primeira coisa que você pensa é no Airbnb, não na rede de hotéis. Um bom exemplo aqui no Brasil também é o Nubank, né, que começou atendendo com cartão de crédito, uma fatia de um público que era um pouco mal atendido, né, pessoas mais novas, não recebiam crédito com tanta facilidade, e esse cartão de crédito era controlado por um aplicativo, já começando a inserir conceitos de banco digital, não tinha cobrança de anuidade, então essa oferta irresistível para aquele público, um dia ficou irresistível para todo mundo e cresceu. Hoje é um banco, hoje tem conta, hoje tem um monte de outros serviços que um banco tem e incomoda bancos gigantes. É responsável por um market share grande no Brasil, né? Tem uma grande fatia do mercado no Brasil e conseguiu fazer toda essa trajetória da inovação disruptiva. É um belo exemplo aqui no Brasil, o Nubank.
Legal. Então, gente, agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante, ao mesmo tempo um pouco duro, que tem a ver com o perfil do empreendedor. A gente costuma ter no nosso imaginário, né, que se eu conseguir empreender, eu vou ter meus horários, eu vou ser meu próprio chefe, eu escolho o caminho. A gente vê os casos dos empreendedores que ficam ricos, milionários, bilionários, e a vida do empreendedor passa longe de ser esse oba-oba. A verdade é que o empreendedorismo exige que você se dedique demais. Você não tem final de semana, você não tem feriados, tá o tempo todo pensando nas questões do seu negócio. Você tem responsabilidade com seus clientes, tem responsabilidade com as pessoas que estão trabalhando com você. Então, se você for empreender, e eu sou empreendedor, o Luiz também, e tem muitos prós, e tem muita coisa legal, e eu vou todos os dias empolgado pro trabalho, mas se for empreender, tem que querer muito. Existem perfis específicos para as pessoas que querem empreender. Tem pessoas que não têm esse perfil, e tudo bem. E muitas pessoas também não têm esse perfil, mas querem tanto que desenvolvem características, competências e comportamentos para se tornar empreendedores. E a gente vai falar um pouco sobre esses perfis. Perfeito, Martim. Isso é muito importante trazer à luz esse tema, né? Porque às vezes a gente imagina que vai ser um mar de rosas, agora eu sou o próprio dono do meu negócio, eu decido as estratégias, eu coloco todo mundo para trabalhar, mas eu posso chegar um pouco mais tarde, já que eu sou dono. E é o contrário disso que acontece. O empreendedor é aquele que mais serve, ele é aquele que mais se compromete, ele é aquele que mais se dedica. Então, ele vai servir o tempo inteiro. Se você não é bom em servir, se você quer ser servido, eu te recomendo a não ser um empreendedor, porque o empreendedor vai estar o tempo todo servindo. Ele vai estar servindo os clientes, ele vai estar construindo uma cultura, um time, então servindo aos colaboradores, ele vai estar o tempo todo tendo que se reinventar, então ele não vai ter tanto tempo para descansar, não vai ter férias, como as outras pessoas têm, e mais do que isso, ele não vai ter segurança. Ele que promove a segurança para as pessoas. Então ele não tem muito segurança, ele tem que se empenhar para que ele consiga garantir para as outras pessoas segurança. Então tem que ser uma pessoa que goste de risco, tem que ser uma pessoa que tem um profundo propósito com aquilo que ela está querendo realizar, tem que ser também uma pessoa que consiga passar por adversidades de uma forma tranquila, ou pelo menos que ela tenha uma inteligência emocional suficiente para passar por essas situações sem aquilo ser desesperador. Então exige uma série de competências técnicas, que é saber fazer negócio, entender um pouco de vendas, entender um pouco de marketing, entender um pouco de produto, entender um pouco de logística e competências que também são comportamentais. Você tem que se autoconhecer muito, você tem que se conhecer bastante. Então você tem que entender o que é motivar um time, entender o que é importante para o seu time. Você tem que entender como construir um ambiente de segurança para eles conseguirem trabalhar e performarem bem. Então exige demais. E se você for uma pessoa que está disposto a passar por isso, eu aconselho você ser um empreendedor. Caso contrário, vai ser muito difícil para você essa jornada. Perfeito, Luiz. Inclusive, outras competências como comunicação, empatia, criatividade são fundamentais para o empreendedor. Inclusive, se você estiver precisando desenvolver tanto essas competências técnicas quanto as comportamentais, clica no link da descrição desse vídeo que tem muitos cursos legais para te municiar, para se tornar esse empreendedor. Ouvindo você falar sobre o empreendedor a serviço, né, do resto do time, me lembrou de um momento no começo da Saiba Lá, que eu puxei meu sócio, o Fipa, e falei: Fipa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer minhas coisas, eu não saio de reunião e tal. E aí o Fipa falou pra mim: Martim, das 9 às 6, você tá trabalhando pros outros. Você vai fazer o seu trabalho, que você vai fazer sozinho, é depois das 6 ou antes das 9. E acho que nesse dia que eu entendi que eu nunca mais ia dormir. E aí tem uma última competência que talvez seja das mais importantes para o empreendedor, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar ou se adaptar diante de obstáculos, situações de estresse e mudanças. Nessa imagem aqui, a gente está vendo uma mão socando uma parede. Nesse primeiro desenho, que a mão bate na parede e a parede afunda, isso é uma pessoa frágil, né? Bateu, teve uma reação e afundou. Tem um segundo desenho que é uma mão que bate na parede e a parede fica parada. Isso é robusto, isso é uma pessoa que não sai do lugar. Agora, o terceiro desenho mostra uma mão que soca a parede vai para trás e ela volta. Esse é o resiliente. A capacidade de apanhar e voltar com a mesma força que você tinha antes. E aí a gente tem um último estágio dessa história aqui, que é esse último desenho, que é a mão soca,
a parede afunda e ela volta mais para frente do que ela estava. Esse é o antifrágil. É a capacidade de, diante da adversidade, você se tornar mais forte, você transformar o seu negócio em algo ainda melhor do que ele era antes da adversidade. E aí, gente, uma última coisa super importante para o empreendedor, que não tem a ver tanto com o perfil, mas é mais um direcionamento. É assim, quando você vai começar um negócio, tem tudo por fazer, né? E você não tem braço, pessoas para conseguir desempenhar essas funções. Então é muito natural que você passe a acumular funções e pegar coisas para você. E isso é um comportamento muito ruim para o empreendedor, porque na medida que você está assumindo todas as funções, você tem pouco tempo para gerar negócio, para pensar no negócio como um todo, para olhar para as pessoas. Sempre que você conseguir delegar funções, faça isso, porque isso abre espaço mental e tempo para você poder desenvolver o seu negócio. Então, gente, esse é um dos vídeos de uma série de vídeos que eu e o Luiz a gente está fazendo juntos aqui para ajudar os empreendedores de todos os lugares do Brasil a estarem cada vez mais preparados, cada vez mais municiados para enfrentar os desafios dessa vida empreendedora, que é difícil, porém muito gratificante. Eu falo com todas as letras, hoje eu sou muito mais feliz empreendendo, sofrendo, perdendo umas noites sem dormir do que eu era quando eu trabalhava no escritório. Perfeito. E a gente vai ter prazer de trabalhar esses temas, né, para desmistificar alguns conceitos e ficar mais fácil a sua jornada como empreendedor. Se você tem dúvidas, ideias, compartilha aqui com a gente queria ouvir, quero saber o que está passando na cabeça de vocês. E fica ligado aqui no canal, tem muito conteúdo legal, então segue a gente. Um abraço!